Fala galera, o Vasco está na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians. O primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, em Itaquera. E a grande decisão está marcada para domingo, às 18h30, no Maracanã. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando este confronto. A classificação do Vasco passa pelo Rayan, é isso? Passa. Boa noite, William. Boa noite Boa a noite. todos. Um abraço ao fã de esporte. Parabéns ao vascaíno que nos assiste. Parabéns ao corintiano que nos assiste. Teremos uma bela final da Copa do Brasil. Passa pelo Rayan pelo jogo da ida, né? O Rayan jogou bem hoje também. Foi. O Rayan não fez estrago hoje porque ele encontrou pela frente dele dois quarentões que atrapalharam a vida dele. Thiago Silva. O Thiago e o Fábio que jogaram uma enormidade. Mas se o Vasco podia perder por 1-0 para chegar nos pênaltis, é porque no jogo de ida o Vasco teve os seus caminhos à vitória traçados pelo Rayan com o gol de empate e com a jogada que terminou no segundo gol do Pablo Verratti. Então, acho que, no geral, uma classificação justa do Vasco. Foi um jogo hoje disputado. O Vasco jogou melhor a ida do que a volta, mas foi um jogo bastante disputado, onde o Vasco, no segundo tempo, estava perdendo o jogo, perdeu o jogo, de fato, né? E o Vasco foi para cima. Tá aí o Thiago também ganhando na corrida do Você Rayan. falou, jogou melhor ainda do que a volta. Desculpa te interromper. Você não acha que o primeiro tempo do Vasco foi bom, não? Achei. Não, eu acho que o Vasco jogou bem. A gente vê o Fábio trabalhando, duas excelentes defesas. Acho que o gol foi até um castigo ali, até pela forma como aconteceu. Sim, o Vasco finalizou mais. O segundo tempo do Vasco no jogo da ida foi o melhor momento do Vasco nos 4 tempos que disputou. Mas assim, 2-1 num jogo, 1-0 no outro, acho que ficou de bom tamanho. E o Vasco merecia passar, não que o Fluminense não merecesse, não seria nenhum tipo de injustiça. Mas passou quem fez mais, tá aí o Fábio pegando um chute de pé direito do Rayan. E chega a final, que pro Vasco vale muito, né? A gente também vai ter que falar daqui a pouco sobre o quanto essa final vale para os dois times que chegaram até lá. Bom lembrar que o ano passado o Vasco foi semifinalista, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, né? E agora chega a final, quer dizer, são 2 temporadas aí onde o Vasco ele consegue, mesmo com as suas dificuldades financeiras, mesmo com muita coisa para resolver. 2 semifinalistas do ano passado. Exatamente. O Corinthians cai para o Flamengo, o Vasco cai para o Galo. E chegam de novo agora na final. O Vasco e o Corinthians também com dificuldades financeiras absurdas e tem chegado em semifinais, finais. Recentemente a gente fazer a final lá com o Flamengo. 22. Né? Em 22 o Maracanã. E foi para os pênaltis e quase que ainda consegue o título. Agora, o Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira, inclusive, né, Calçade? Esse aí vai ter que agradecer a galera, vai ter que pagar jantar para todo mundo, porque ia para conta dele, coitado. Olá, boa noite, né? É um acidente de trabalho, né? Essas coisas acontecem e nos piores momentos, geralmente, né? Porque ele é o protagonista, né, daquele gol do Fluminense, num início muito bom do Vasco. Eu vejo que é preciso entender os momentos dos times que chegaram à final e daqueles também que ficaram pelo caminho. Um fato muito curioso é que o terceiro e o quinto colocados do Campeonato Brasileiro, com 19 vitórias cada um, com saldo de gols, as duas equipes com saldos positivos, foram desclassificados pelo 13º Corinthians, no caso do Cruzeiro, e o 14º Vasco. Corinthians e Vasco terminaram o Brasileirão, eu estou usando o Brasileirão como um balizador, para a gente entender porque era a referência mais recente dos dois. Exato, que equipes chegaram para a disputa da Copa do Brasil. Embora seja um campeonato completamente diferente, mata-mata, até a parte estratégica, ela é diferente. Como você arma a equipe e que propósito você coloca na equipe. Porque eu jogo a primeira fora, jogo a segunda em casa, como é que eu vou me comportar? Nesse caso, variava a arquibancada, o estádio é o mesmo. Né? Corinthians e Cruzeiro, sim, né? Um jogo em Minas, outro em São Paulo. Mas você pega assim, as defesas de Corinthians e Vasco, ambos tiveram 5 gols saldo negativo. E o Vasco, é a terceira pior defesa do Brasileirão, tomou 60 gols. Você fala, bom, se transportar isso, o Fluminense é favorito. Só que aí, cara, o Vasco jogou, eu acho que a postura do Vasco, que é fabricada, vamos dizer, pelo treinador, postura de um time, você tem ali os comandos individuais, mas os jogadores, naqueles comandos individuais, na verdade, dentro do campo, são estímulos que vêm de fora, aquilo que o treinador deseja. Né? E no caso do Vasco, você vê que o Vasco ele tentou o máximo que ele pôde se impor no jogo de ida, no jogo agora da volta. Ele poderia ter começado
para usar o exemplo do outro jogo, o Corinthians pegou o regulamento, 1-0, vantagem, botou debaixo do braço e tomou um sufoco do Fluminense no primeiro tempo. O Vasco não, falou, eu tenho a vantagem, logo eu vou aproveitá-la e jogar de outra forma. E o início foi bom. Então são posturas diferentes e o legal é nenhum jogo é igual ao outro. Com as mesmas equipes, pode ser dentro do mesmo campeonato, cada partida é diferente. E isso, essa semifinal aqui, essa perna, provou isso pra gente. Acho que o Vasco o Vasco, ele teve uma mudança, né? O Andrés Gomes e o Ryan são caras que modificam radicalmente a forma de jogar. Essa é uma boa chance que o Fábio pegou no primeiro tempo. Do Verratti ser hoje um jogador para uma opção de mudança de característica. Sim. E não a única característica que o Vasco tinha. Até então, pouco tempo atrás, era o Vasco do Verratti. Do Verratti no sentido de que vamos trabalhar para a bola chegar na cabeça dele. Agora o Vasco está num outro sentido. E os favoritos, por tudo que a gente tinha recentemente, era mesmo Fluminense e Cruzeiro. Porém, as duas classificações vieram em cobrança de pênalti. Então não teve assim um 3-0, um 2-0, nada disso. São placares... E com muita dedicação dos classificados. A gente falava em virada de chave. A postura do Vasco foi uma postura, eu acho que, olhando toda a trajetória do Vasco no Brasileirão, toda a dificuldade dele, dos jogadores, do Diniz, montagem de elenco, o Diniz conseguiu chegar ao final do ano tirando assim, uma energia legal, uma vibração. O time realmente atendendo aquilo que o treinador pensa, indo para dentro de campo. A execução nem sempre é a melhor possível, mas senão Corinthians e Vasco não teriam ficado na 13ª e na 14ª posição. É curioso, né, Jair, até passar para você que você pegou a palavra aí, quando a gente foi acompanhar a final da Libertadores, o discurso do Abel, da Leila, do pessoal, era a virada de chave, né? Que é virar a chave, que termina mal o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e tal, etc., e a virada de chave, porque era outra competição, porque era Libertadores, que era outro momento, outra situação e tal. A gente não viu essa virada de chave no Palmeiras na final contra o Flamengo. Não viu, né? De quem a gente viu virada de chave mesmo foi do Corinthians, mas agora a gente está falando primeiramente do Vasco e desse Vasco que fez uma reta final assim muito ruim, sendo goleado em uma equipe, claro, B ali para o Atlético Mineiro, mas sendo goleado, mas que realmente fez 2 jogos, acho que exemplares aí para a temporada dele com o Fluminense, né? Boa noite, William. Boa noite aos amigos. Boa noite, fã de esporte. Assim, o Vasco com goleadas sofridas, aquela goleada, por exemplo, em cima do Internacional, parecendo... Foi um ponto fora da curva, tendo em vista que foi a reta final do Vasco, mas a gente falava antes, justamente em relação ao favoritismo. Cruzeiro e Fluminense eram os favoritos e a gente justamente falava, Corinthians e Vasco precisam de uma virada de chave. Precisam realmente ali, acabou, beleza, acabou o Campeonato Brasileiro, acabou o ano. A gente tem agora aqui quatro jogos para conquista de um título. Então tem que virar a chave, acabou, esquece o Campeonato Brasileiro e ir para a Copa do Brasil. E os 2 times, para mim, fizeram isso desde o primeiro jogo. O Corinthians vencendo o Cruzeiro lá, fazendo um jogo excepcional, ali conseguindo travar a equipe do Cruzeiro. E o Vasco, aí eu vou pegar o gancho no que o Zupac falou, porque foi tema da gente no Sport Center também da manhã. A partir do segundo tempo, a mudança que o Diniz faz de tirar o Ryan, de ficar ali centralizado de costas, que não é a posição que o Ryan fica confortável, jogando o Ryan um pouco mais aberto e botando o Nuno Moreira e o Coutinho um pouco mais centralizados, com o Andrés Gomes com liberdade pelo lado esquerdo, para mim ali foi a mudança que fez com que o Vasco voltasse ao jogo, né, nos 2, né? Tanto na primeira ali no segundo tempo, quanto nesse segundo jogo de hoje como um todo. O Andrés Gomes, que às vezes toma algumas decisões equivocadas, fez 2 jogos espetaculares. Muito rápido, muito bem, no 1 contra 1. Eu mesmo, a gente estava falando que eu mesmo falei com os amigos, né, na hora, falei, o Andrés Gomes, ele toma umas decisões erradas e tal. Um amigo meu vascaíno até falou, eu queria ter 2, 3 Andrés Gomes no meu time. E aí você não viu os outros. Eu falei, então tá bom, se você tá dizendo eu vou confiar e tal. Eu já tinha visto alguns outros jogos do Andrés Gomes, mas ele tinha essa tomada de decisão. Os 2 jogos ele Mas esses 2 jogos especificamente ele foi muito bem. Mas depois que mudou, principalmente o posicionamento do Ryan, que pra mim o que eu pego muito que eu tava pegando de pinimba com o Diniz era, você tem o melhor jogador do seu time no ano, que é o Ryan, e você tirou o cara da direita para botar ele centralizado. E aí muitos vascaínos me responderam, mas não tem o que fazer.
Não tem outro. Não tem outro cara para jogar de costas. Muda tudo. Senão muda completamente. Só que aí, para mim, o Diniz conseguiu mudar o time do Vasco sem fazer alteração. Ele traz o Nuno Moreira um pouco mais pelo lado direito, às vezes, ali, revezando o lado direito com o Ryan, e traz o Felipe Coutinho centralizado e deixa, assim, os dois pontas, né? Os dois meias chegando por dentro, Ryan numa ponta e Andrés Gomes na outra. Para mim, foi aí que o Vasco conseguiu igualar essa semifinal com o Fluminense e chegar aí à final da Copa do Brasil. Birner, aí pra gente falar também de outro nome dessa decisão, a gente falou do Ryan, né, juntando os dois jogos, mas hoje, Léo Jardim, né, cara? Mais uma vez, fundamental na cobrança de pênaltis, lembrava aqui, né, o Zupa um pouquinho antes de começar o programa, como ele foi fundamental na Copa do Brasil ano passado. Sim. Fortaleza e Água Santa. Fortaleza e Água Santa. Também um pegador de pênaltis, o herói da noite, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a vocês, o Pac, Jair, sou o Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Bom, o Vasco passou pelo Botafogo nos pênaltis, pelo Operário, o fantasma do Paraná, também nos pênaltis, nessa mesma Copa do Brasil. Sim. Né? É óbvio que isso passa muito pela capacidade do goleiro e dos cobradores de pênaltis, porque eu acho que o Vasco foi melhor, se a gente for somar o futebol jogado em ambos os jogos, porém, ele não transformou isso numa vantagem de resultado. O Vasco está na decisão porque tem um grande pegador de pênaltis e porque seus jogadores têm ido muito bem nas cobranças. Essa foi a principal virtude do Vasco. A cobrança do Coutinho foi brincadeira, hein? Nossa, muita categoria. Pelo amor de Deus. Muita categoria. É o pênalti indefensável. Para mim, a melhor cobrança da noite, juntando os dois jogos. Sim. Sim, a melhor cobrança da noite. Vai ter no trinco. E o Vasco, eu acho que vai superando seus limites, porque o Vasco individualmente é pior que o Botafogo, contra quem já se classificou. Com o Fluminense, eu acho que, olhando o Fluminense no primeiro jogo, jogadores à disposição, muitos centroavantes, eu acho que ali o Fluminense tem jogadores mais fortes na parte defensiva, mas na ofensiva eu acho que o Vasco ali tem um pouquinho mais de capacidade. Mas aí, Bernardo, o Campeonato Brasileiro, ele mostra a diferença entre os dois. Mas eu não sei se é diferença técnica. Tudo bem. Eu acho que esse é o ponto. Não, tudo bem. Porque tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense, claro, são melhores que Corinthians e Vasco, mas a diferença técnica não é tão grande. A diferença maior, especialmente no caso de Cruzeiro e Corinthians, é a diferença de trabalho. Perfeito. De estabilidade. É mais difícil você fazer gols no Fluminense que no Vasco. Se você pegar, Perfeito, o time para mata-mata, que é um jogo ou dois jogos, o time do Vasco não deve tanto ao time do Fluminense. Eu também acho. O time do Corinthians não deve tanto ao time do Cruzeiro para mata-mata. Para pontos corridos, os dois não vão conseguir acompanhar, né? E especialmente na Eu acho até que o Vasco deve mais para o time do Fluminense do que o Cruzeiro, do que o Corinthians para o Cruzeiro. Sim, sem dúvida. Eu acho o time do Corinthians para mata-mata, ele enfrenta qualquer time do Brasil, tendo seu jogador na disposição. Para pontos corridos, não. O que eleva um pouquinho mais o feito do Vasco, eu acho, no jogo contra o Fluminense. Confronto. E eu acho que, mais uma vez, não é coincidência. Tem gente que critica, tem gente que não gosta, tem altos e baixos. Tem o Diniz, numa final de torneio importante. Quando ele ganhou a Libertadores, ele não tinha o melhor elenco. Quando ele foi líder do Campeonato Brasileiro, ele não tinha o melhor elenco. Os dois da Seleção Brasileira. É verdade. Seleção Brasileira fez uma festa, uma outra festa. Vou mais. Dois técnicos. Reginaldo Rodrigues está falando, tá vendo? Tá vendo? Contratei os dois. Não, e hoje a gente tinha numa semifinal, dois técnicos foram carbonizados pela diretoria do São Paulo atual. Eliminando dois estrangeiros. Isso, e o outro, Dorival, que saiu do São Paulo para ir para a Seleção Brasileira. Né? E o Dorival que tem vencido Copas do Brasil. É verdade. Né, ultimamente. É tudo coincidência? Não. Tem gente que acha que é um acaso. Santos, Flamengo e São Paulo. É isso. Pegando os times em momentos difíceis, todos. Um ponto que eu achei muito interessante em relação ao Vasco nessa semifinal é que durante boa parte do confronto, dos 180 minutos, o Vasco precisou correr atrás, né? Porque o Vasco saiu atrás no jogo de ida e teve que escalar montanha para virar o jogo e virou com méritos. Tinha vantagem para o jogo de hoje, mas toma 1-0 no primeiro tempo e teve que sair atrás de novo, correr atrás de novo para evitar que o jogo fosse para os pênaltis. Não conseguiu evitar, se classificou nos pênaltis. Mas a atitude, né? Eu acho que a atitude do time do Vasco, durante o tempo em que ele teve que correr atrás, nesses 180 minutos, que foi a maior parte do tempo, acho que mostrou um time que de fato queria a classificação e que tentou encontrar os seus recursos para isso. Em alguns momentos com mais facilidade, outros com menos. Estava vendo o jogo junto com o Jailson na redação. Especialmente no primeiro tempo, a gente viu o Vasco sofrer demais sem o Lucas Piton no aspecto defensivo. O Puma jogando torto ali, o Fluminense estava explorando muito com o Xavier e o Canóbio nas costas. Então, mesmo com as dificuldades, acho que o Vasco foi um time muito valente
E valentia, atitude, coragem, que é algo que o Diniz fala mais sobre coragem do que muitas vezes sobre parte tática com o próprio time. É o mandamento número 1 dos times dele, é a coragem. E para confronto de mata-mata, esses elementos fazem muita diferença. Então o Vasco se mostrou um time de mata-mata, um time pronto para se classificar para uma final de Copa do Brasil. Eu acho que o mérito está muito na atitude dele. O Vasco só não ganhou hoje por causa do Fábio e do Thiago Silva. Partidaça do Fábio, hein? Nossa. O Fábio e o Thiago Silva Thiago jogou tirou demais, 3 né, bolas Fábio? do Ryan em cima da hora. Na hora que o Ryan estava preparando para a finalização, o Thiago Silva conseguiu esticar ali o pé e tirou 3 vezes. E o Fábio a gente não precisa falar. E uma falta de sorte do Paulo Henrique, cara. A gente falou do Léo Um lance Jardim. e uma falta de sorte ali. Foi um erro, ali, foi um né? erro. Foi um erro, é. Mas então, mas foi justamente o que a gente estava falando, no Pumita. Na hora que a gente tá falando ali na hora, eu tava do lado do Zupo, falei, ó, o lado aqui, o lado fraco. Acho que assim, se para estudo, né, o estudo do Corinthians para a final é o Pumita. A defesa, o lado defensivo do Pumita hoje está, hoje, pelo menos, muito abaixo. E já tinha acontecido isso contra o Mirassol, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo, o Mirassol fez os gols pelo lado dele. E o Diniz não confia no Vitor Luiz. Exatamente, não confia no Vitor Luiz para ser esse substituto, né? Enfim, da perna esquerda mesmo. Mas assim, o Pumita ali no lado defensivo contra o Mirassol deixou a desejar. E hoje, 2 escapadas ali do Fluminense, estava ali do lado do Zupac. Olha ali, ó, o corredor ali nas costas do Pumita. Pode ser a boa. Na segunda bola que o Samuel e o Canóbio conseguiram fazer a jogada por ali, pimba. E o PH, realmente, infelicidade, ele foi tirar, deu de calcanhar na bola, a bola acabou dentro do gol. Mas assim, 90 minutos, bola rolando, o Vasco era para ter vencido, porque o Fábio fez uma partida espetacular e o Thiago Silva ali tirou 3 do Ryan. Falou do Léo Jardim, mas só apareceu o lance do Fábio ali, né? Porque o Léo Jardim foi pênalti, né? No pênalti. O Léo Jardim foi o pênalti, mas o Fábio também pegou, né? Pegou um pênalti. Se aquele fosse o pênalti, a gente ia juntar um jogo e falar assim... O Fábio, O que explica monstro. muito calçado. Desculpe. Não é só 45 anos de idade, 45. Você falou, uma defesa de quarentões, sim, não tem 40 para 41, a gente está falando de um goleiro de 45 anos. E o detalhe, isso é um... Isso é um absurdo. Durante o Você jogando em alto nível, pô. Durante o Alto segundo nível. tempo, e me veio isso na cabeça e eu fui dar uma olhadinha dos números. O Fábio é um goleiro de 45 anos. Sabe quantos jogos o Fluminense fez na temporada? 78. Destes, o Fábio jogou 74 jogos. Não tem jogador na Série A do Campeonato Brasileiro que tenha jogado mais jogos em 2025 do que o Fábio. Ele é o atleta da Série A que mais entrou em campo E ele em 2025, pegou uma bola do Andrés aos Gomes 45 anos de idade. no primeiro tempo. Nossa Senhora! No limite. Ele vem cortando com a esquerda para dentro, ele vem... A hora que ele passa da metade do gol, e a imagem da transmissão foi maravilhosa, porque ela pega o chute frontal e você vê a bola, aquela bola que sai, aqui está o poste, ela está saindo, fazendo a curva, e ela vai no ângulo. Impressionante. E ele chega aos 45 anos de idade ali. Ele chegou. Pra quem já passou, sabe que a dificuldade. Eu tô com 41 e não chego na minha... Não faço O cara é um Cara, fenômeno. você falou que já passou, eu pensei, falei, caramba, já passei, né? Vocês estão falando de jogo, e o treinamento de goleiro, cara? Lembrando que o goleiro é o primeiro a chegar. Puxado, no cara. treino, Puxado. Geralmente o último a sair fica lá, se jogando Você de um lado troca, pro outro o tempo Você todo. varia, ele tá sempre jogando. Tá sempre ali. Então, assim, ele é um fenômeno. absurdo. Jogou as 38 do Brasil. Ele só ficou fora em 3 jogos do Campeonato Carioca, 2 jogos da Sul-Americana. O resto ele jogou tudo, os 38 jogos do Brasileiro, os 6 jogos do Mundial veio de e Clubes. fechou. Copa do Brasil, acho que foram 10 jogos. Impressionante. Agora, tem 2 dias, hein? Tudo isso Esse que a é um gente elemento. falou, são 2 dias, porque ninguém sabia. É claro que assim, o ideal é o Corinthians e o Cruzeiro estarem olhando para lá, mapeando os seus 2 possíveis adversários. O mesmo acontece Vasco e Fluminense. Só que agora existe a verdade, a realidade. E é buscar isso, né? Buscar recuperação, acima de tudo. Tem a segunda, a terça-feira, quarta, bora para o jogo. E a decisão. Então é um espaço muito curto. Vamos ver fisicamente, porque essas partidas decididas dessa forma, elas esgotam o jogador de todas as formas, não é só fisicamente. Você tem na hora que você está classificado, Adrenalina, né? a adrenalina ali isso esgota, né? Isso suga toda a energia do jogador, mas é uma final. É uma final e eu acho que Vasco e Corinthians foram bem, porque eles estavam numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro, que era a referência,
E agora eles têm a possibilidade, né, Zupa, de se quem vencer vai para a Libertadores, quem perder fica com a vaga na Sula. Lembrando que essa vai ser a última final em 2 jogos da Copa do Brasil. A partir do ano que vem, final única, né? Final única. Neoquímica Arena e Maracanã receberão a última final em 2 jogos da Copa do Brasil. A não ser que a CBF mude lá para frente, mas por enquanto, a última final em 2 jogos. Maracanã, que foi palco da decisão do Mundial entre Corinthians e Vasco também, né? Exatamente, há 25 anos. Isso. A camisa do Corinthians dessa temporada é uma releitura da camisa daquele ano. 25 anos depois, eles voltam a decidir um campeonato no Maracanã. Dessas curiosidades, né? Sobre o Léo Jardim, rapidinho aqui, ó, a gente tem inclusive aqui, são 38 pênaltis enfrentados pelo Léo Jardim, né? A gente pegando aqui disputas de pênalti na Copa do Brasil pelo Vasco. Cara, 38 pênaltis enfrentados em disputas de Copa do Brasil. Quer dizer que o Vasco está indo para pênalti toda hora. Muito pênalti e 9 prorroga. Nessa foram 3. E duas na E mais duas. Pelo menos 2. Acho que foi Água Santa e Se Fortaleza. eu não me engano, uma delas se estendeu também. Não sei, acho que foi Água Santa que olha se o estendeu. último Com o Operário. Foi Olha o 7-6, último, se não me engano. Perfeito. Olha o último item. É o seguinte, Classificações. 27 gols sofridos, ok. Cara, quase 30% das vezes a bola não entrou. Isso é um número alto para pênalti. Você fala, pô, 38, 27 gols sofridos. Gente, quase 30% pênalti, você não sofre gol, é um negócio complicado. Assim, ó, 9 defesas de 38 quer dizer que basicamente a cada 4 cobranças ele pega uma. Cara, isso quer dizer que em uma série, de pelo cinco, menos como uma ele ele vai garantir. ele pega, Na como ele próxima pega. da classificação. É isso aí. E tem uma outra coisa. Quando o cobrador de pênaltis enfrenta um goleiro Perfeito, Birna. que pega muito pênalti, que espera a cobrança para cobrar, para pular para o canto, certo? Esse cara, obviamente, sabe que tem que cobrar melhor. E a chance de ele bater, por exemplo, para fora, de ele errar, aumenta. É o A Canóbio. defesa do Canóbio. Eu ia exemplificar com isso. Porque ele não saiu do lugar. Ele já sabia. A gente estava falando aqui na hora. O Canóbio, ele é o cobrador oficial. O Birner falou que eu ziquei o Canóbio. Eu só informei. Nos últimos meses, ele estava sendo o cobrador oficial, né, do Fluminense. E ele estava batendo dessa forma. Algumas vezes ele dava com o peito de pé na bola. Não é aquele que você vai escolher um canto. Você dá com o peito de pé na bola, forte, onde a bola for, desde que ela entre, tá ótimo. Mas o Léo Jardim, ele já tinha basicamente estudado a forma que o Canóbio batia e ele ficou parado no meio do gol. Porque isso realmente é essa coisa de estudo, porque dificilmente o goleiro fica parado. Exatamente. Mas olha como ele foi bem na bola, por exemplo, do Ganso. Foi bem O demais. Ganso bateu muito bem. Exatamente. A chapada do Ganso foi brincadeira. Acertou o canto. Olha o René. Isso- Olha o René. Essa daí, essa daí do René, Ave Maria. só misericórdia, né? Deu a cobrança. Deus O René é um me livre. gerador de tensão. Olha o Coutinho aí que a gente falou. Meu Deus. Aí, Olha o Canóbio, olha lá. Ele fica no meio, olha lá. Ele nem se mexeu. muito Ele bom. já, realmente, para mim... Os goleiros, sim. Às vezes o goleiro leva na A garrafinha. garrafa, geralmente garrafinha é na d'água, garrafa. onde os caras batem e a possibilidade de pênalti é enorme. Todos os times fazem isso. Então, o goleiro, o nível de informação do goleiro hoje é muito alto. Às vezes fica alguém cantando atrás do gol, ou o cara pode até guardar na cabeça dele, cada batedor. Isso é sensacional, porque existe um volume de pênaltis defendidos hoje, 2025, neste século, muito maior do que a gente via no passado. O goleiro ia para pegar ali. Hoje o goleiro ele é treinado até para fazer a leitura corporal, E é na pela intuição. maneira como você, o jeito que você corre. Até, cara, você tem que ser. Cara, às vezes abre o braço. Quando você abre o Então, eu braço, ia pegar o você gancho bate do- cruzado. do Vini o cara que Júnior. bate cruzado. O Vini Júnior, rolou um vídeo assim do Vinícius Júnior. Então, depois disso, o Vinícius Júnior, não sei se chegou no Real Madrid, mas o Vinícius Júnior depois parou de bater pênalti. O Mbappé acabou, você faz La Liga o tempo todo, o Mbappé virou cobrador oficial do Real Madrid. Mas rolou um vídeo do Vinícius Júnior que quando ele batia cruzado, a paradinha dele era de um jeito e quando a chapada dele era no outro canto, ele ia direto. Os caras conseguiram identificar isso vendo os vídeos de cobrança Cara, e dele. é informação, Repeteca, é informação, exatamente. Todo mundo O hoje nível tem de acesso. treinamento mudou, os goleiros estão cada vez maiores, né? Então a missão Mais é cada ágeis. vez mais ágeis. Você vê o próprio Cássio hoje, o goleiro veterano, e o Fábio também, goleiros veteranos e que estão magros e ágeis. Né? Então é cada vez mais difícil. E no caso dessa Copa do Brasil, a gente teve 4 goleiros pegadores de pênalti. Então a tarefa para os batedores não eram tarefas fáceis. E o Vasco, tirando o Verratti, que não bateu bem, os outros 4 batedores do Vasco foram muito bem, inclusive o Vitor Luiz, que entrou para isso, né? O PH não estava bem no jogo, fez o gol contra, Podia ter sido tinha expulso, tomado um exato. cartão amarelo que poderia ser vermelho, o Diniz queria O colocar... chapéu do René. O Diniz queria colocar o Vitor Luiz, que era um batedor, e tinha o Puma, claramente um batedor também, tanto que foi o 5º.
E aí ele tira o PH, que não estava mentalmente na melhor condição, para bater um pênalti também, e coloca o Vitor Luiz, que bate muito bem. É verdade. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Léo Jardim foi novamente herói, defendeu as cobranças de pênaltis de John Kennedy e Canóbio e colocou os vascaínos pela terceira vez na final da competição. Nos 90 minutos, o Fluminense venceu por 1-0, gol contra de Paulo Henrique e igualou o confronto. O Vasco venceu o jogo de ida por 2-1. No fim, foi o lado preto e branco dos mais de 65 mil presentes no Maracanã que terminou em festa na noite deste domingo. Vasco e Corinthians começam a decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Já o título será dividido no próximo domingo, às 18h30. Decidido no próximo domingo, às 18h30. Ainda não está definido se a partida será no Maracanã ou em São Januário. Léo Jardim sem dúvidas, o grande nome do Vasco nesta campanha da Copa do Brasil. As defesas nos pênaltis de John Kennedy e Canóbio deram ao goleiro um protagonismo que já tinha acontecido em fases anteriores. Nas quartas de final, o goleiro defendeu a cobrança de Alex Telles para garantir a classificação diante do Botafogo em pleno Newton Santos. E na terceira fase, fez defesas na série contra o Operário para garantir a festa em São Januário. Protagonista.